Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num clássico que, olha, nunca sai de moda. Como fazer amigos e influenciar pessoas, do Dale Carnegie. É impressionante pensar que um livro de quase 100 anos atrás continua sendo tão necessário, não é mesmo? Nossa, nem me fale. Em um mundo que é super conectado digitalmente, mas que às vezes parece tão distante nas relações reais, as lições dele são, tipo, essenciais. O Carnegie sempre dizia que a habilidade de lidar com pessoas é uma das ferramentas mais poderosas para o sucesso. E o melhor de tudo é que não é um dom, é uma habilidade que qualquer pessoa pode desenvolver. Exatamente. E é por isso que hoje a gente não vai só passear pelos princípios do livro. Fica com a gente porque no final vamos trazer umas dicas bem práticas de como aplicar tudo isso no nosso dia a dia, no mundo de hoje. E para a gente já começar com o impacto, dá uma olhada nessa citação do John D. Rockefeller. Há de parar para pensar, é muito forte. Pensa bem, o cara que era o mais rico da sua época, talvez da história, falando que a habilidade mais valiosa de todas não era saber de finanças ou de técnica, mas sem saber lidar com gente. Isso, por si só, já vira a chave do nosso pensamento. E o mais curioso é que essa não era só uma opinião dele, não. Uma pesquisa feita pela Fundação Carnegie mostrou uma coisa que, sinceramente, quando eu vi, fiquei de queixo caído. E o que a gente vê nesse gráfico é impressionante. 85% do sucesso financeiro vem do que eles chamam de engenharia humana. Ou seja, da nossa personalidade, da nossa capacidade de liderar e se relacionar. E só 15% vem do conhecimento técnico, da faculdade, dos cursos. É uma inversão total de prioridades, né? A gente passa a vida inteira focado nos 15% e acaba esquecendo dos 85% que, no fim das contas, fazem a maior diferença. Beleza, então por onde a gente começa a desenvolver essa tal de engenharia humana? Segundo Carnegie, o primeiro passo é talvez o mais contraintuitivo e difícil de todos, que é, basicamente, não criticar, não condenar e não reclamar. Parece simples falando assim, mas colocar em prática é um desafio diário gigantesco. E o exemplo que ele usa para provar esse ponto é simplesmente genial. Ele fala de ninguém menos que Al Capone. O cara não se achava um criminoso, de jeito nenhum. Na cabeça dele, ele era um benfeitor público, alguém que servia a população e não era devidamente valorizado. E ele acreditava nisso. O ponto do Carnegie é, se nem um criminoso desse calibre se culpa, o que faz a gente achar que criticar um colega de trabalho ou um parente vai fazer ele mudar? Exatamente, a crítica não abre a cabeça de ninguém. Pelo contrário, ela só faz a pessoa se fechar e se colocar na defensiva na hora. E essa analogia dele é simplesmente perfeita. As críticas são como pombos-correio. Elas sempre voltam para casa. É isso. Quando você manda uma crítica, pode ter certeza, ela vai voltar para você. Só que em forma de ressentimento, de mágoa, a pessoa que foi criticada vai se justificar e, no fim, vai te condenar de volta. É um ciclo vicioso que não leva a lugar nenhum. E tem uma história fantástica de como Abraham Lincoln aprendeu essa lição. E olha, ele quase morreu para aprender. É verdade. No começo da carreira, ele escreveu uma carta anônima tirando sarro de um político. O cara ficou uma fera, descobriu quem escreveu e o desafiou para um duelo de morte, com espadas. Imagina a situação. O duelo foi interrompido por um tris no último minuto, mas a lição ficou para a vida toda. Depois daquele dia, Abraham Lincoln nunca mais ridicularizou ou criticou alguém em público. Aprendeu da forma mais dura possível. Então, para a gente resumir esse primeiro grande princípio, em vez de sair por aí criticando, condenando ou se queixando, o segredo é tentar entender. Exato, é tentar se colocar no lugar do outro e pensar por que essa pessoa está agindo assim. Isso cria empatia, tolerância e, no final das contas, é muito mais inteligente e produtivo do que só julgar. Ok, então se criticar não funciona, qual é a alternativa? Como é que a gente consegue, de fato, influenciar alguém a fazer o que a gente precisa? Essa é a pergunta de 1 milhão. E, de acordo com Carnegie, só existe uma única forma de conseguir isso. A única maneira é fazer com que a pessoa queira fazer aquilo. É isso. Você pode até obrigar alguém a fazer algo na marra, apontando uma arma, metaforicamente falando. Mas isso sempre vai ter consequências negativas. A verdadeira influência, aquela que dura, vem de despertar um desejo genuíno na outra pessoa. A questão é, como fazer isso? Para responder isso, a gente precisa entender o que todo ser humano quer. Carnegie lista os desejos mais básicos: saúde, comida, dinheiro. Coisas que, na maioria das vezes, a gente consegue satisfazer. Mas ele aponta para um desejo que é quase tão profundo quanto a fome, mas que quase nunca é saciado: o desejo de se sentir importante. É o que Freud chamava de o desejo de ser grande. É uma necessidade fundamental da nossa natureza. E aqui, atenção, vem um ponto crucial.
Satisfazer esse desejo não tem absolutamente nada a ver com bajulação, com puxar o saco. De jeito nenhum. Existe um abismo entre apreciação e bajulação. A bajulação, como a gente vê aqui, é falsa, é egoísta, é da boca para fora, é barata. Já a apreciação é o oposto. Ela é sincera, vem do coração, é altruísta. E pode apostar, todo mundo sabe a diferença. A gente sente quando o elogio é de verdade e quando é só para agradar. O que nos leva direto ao segundo princípio. Faça uma apreciação honesta e sincera. A gente se preocupa tanto em nutrir o corpo das pessoas com comida, mas esquece de nutrir a autoestima delas com palavras de reconhecimento. A história do Stevie Wonder sobre isso é emocionante. Quando ele era um garotinho cego, um professor percebeu que ele tinha uma audição incrível e pediu ajuda para ele achar um rato que estava escondido na sala. Foi a primeira vez que alguém valorizou aquela habilidade dele. E o próprio Stevie Wonder diz que aquele momento de apreciação sincera mudou a vida dele para sempre. O poder que um simples ato de reconhecimento sincero pode ter é uma coisa absurda, né? Certo. Então já temos 2 pilares: não criticar e oferecer apreciação sincera. Agora vamos para umas técnicas um pouco mais ativas. Como, na prática, a gente pode fazer as pessoas gostarem da gente e construir conexões de verdade? E a base para tudo isso está nessa frase do psicólogo Alfred Adler. O indivíduo que não se interessa pelos outros é quem tem as maiores dificuldades na vida. É uma verdade um pouco dura, mas é a realidade. A grande maioria dos nossos problemas de relacionamento nasce de uma simples falta de interesse genuíno na outra pessoa. Se a gente conseguir virar a chave do eu para e o outro, uau, metade do caminho já foi. E o próprio Carnegie tem uma história ótima sobre isso. Uma vez ele foi a uma festa e passou horas conversando com um botânico super famoso. E o mais engraçado é que o Carnegie mal abriu a boca. Ele só ficou ali fazendo perguntas e ouvindo com interesse genuíno, completamente fascinado pelo que o cara estava contando. No final da festa, o botânico foi até o anfitrião e disse que o Carnegie era o conversador mais interessante que ele já tinha conhecido na vida. A lição é muito clara. Ouvir com atenção e interesse é um dos maiores elogios que a gente pode dar para alguém. E isso nos leva ao terceiro princípio. Torne-se genuinamente interessado nas outras pessoas. E a palavra-chave aqui, pessoal, é genuinamente. Não adianta fingir porque não funciona. As pessoas percebem. Mas quando o interesse é real, todo mundo sai ganhando. É uma via de mão dupla que só traz benefícios. Bom, e como a gente prometeu lá no comecinho, chegamos à parte prática. Como é que a gente pega esses princípios clássicos e aplica no nosso dia a dia, no mundo de hoje? Vamos lá. São dicas que servem para o trabalho, para a família, para as redes sociais, para a vida. Primeira dica, que é ouro para quem trabalha em equipe. Troque a palavra mas pela palavra e. Essa é fantástica. Porque pensa bem, quando alguém fala sua ideia é ótima, mas esse mas cancela tudo que veio antes. É como dizer legal o que você falou, mas agora esquece, porque o que importa é o que eu vou dizer. Exatamente. Agora, quando você usa o e, você constrói junto. Sua ideia é ótima e a gente poderia deixá-la ainda melhor se... Isso transforma um possível confronto em colaboração. É uma mudança minúscula na fala, mas com um resultado gigantesco. Segunda dica. Para aqueles momentos em que a gente precisa dar um feedback ou fazer uma crítica construtiva, comece falando de um erro seu. Essa técnica é genial para desarmar outra pessoa. Em vez de chegar apontando o erro, você pode dizer algo como: nossa, eu também quebrei muito a cabeça com isso no começo. Sabe uma coisa que me ajudou? No livro, ele conta a história do pai que queria que o filho parasse de fumar. Só que ele mesmo era fumante. A conversa só funcionou quando o pai admitiu a própria fraqueza. Falar dos nossos erros primeiro torna qualquer conselho muito mais fácil de ser aceito. E a terceira dica é para o nosso campo de batalha diário, a internet. O princípio do Carnegie aqui é muito simples. A única maneira de sair ganhando numa discussão é evitando-a. Perfeito. Tentar vencer uma briga no Twitter, no Instagram, é uma perda de energia monumental. Você pode até ter todos os fatos do seu lado e ganhar o argumento, mas você não vai mudar a opinião de ninguém e ainda vai arrumar um inimigo de graça. É isso aí. Na grande maioria das vezes, a atitude mais sábia é simplesmente não entrar na briga. Bom, estamos chegando ao final da nossa conversa. Se a gente tivesse que destilar toda a filosofia desse livro em uma única ideia principal, qual seria? Eu acho que a chave de tudo, o verdadeiro caminho para o coração de alguém, é simplesmente mudar o foco. Exatamente. É sair do nosso próprio umbigo e se interessar de verdade pelo universo da outra pessoa. É falar sobre as coisas que são importantes para ela, sobre os interesses dela. Quando a gente faz isso, a mágica da conexão humana simplesmente acontece. E para a gente fechar, fica uma pergunta, uma provocação no ar.
Qual desses pequenos princípios dá para colocar em prática ainda hoje? Não precisa tentar abraçar o mundo. Escolha uma coisa. Talvez hoje o desafio seja só ouvir mais do que falar. Ou talvez procurar uma oportunidade para fazer uma apreciação sincera a alguém, seja no trabalho ou em casa. A grande transformação sempre começa com um pequeno passo. Muito obrigado pela companhia e a gente se vê na próxima.